Bom dia! Entrando aqui no Instagram, sejam bem-vindos. Entrando aqui no Zoom também, porque, como eu já falei, não sei o que está acontecendo e a gente não está conseguindo deixar as lives salvas no Instagram. Acredito que vou ter que mexer em algumas configurações, talvez, mas a gente está garantindo, né? Não perder os minutos de orações fazendo aqui a gravação no Zoom. Inclusive, hoje eu senti, até disponibilizei o link para quem quisesse também estar aqui com a gente em alguns lugares. Não pude divulgar aqui na página do Jesus de Nazaré, mas semana que vem eu me comprometo de botar um postzinho com o link do Zoom, se a gente mantiver assim, trazendo para as pessoas também a participação, né? E hoje a gente traz aqui um tema onde nós vamos olhar para as questões do amor de uma outra conotação. Eita, quase que não sai. Onde a gente vai trazer, eu trouxe aqui, separei um poema da Marta Medeiros. Deixa eu dizer o nome direitinho, ver se eu não estou trocando, mas eu acho que não. Aqui, Marta de Medeiros, onde diz morre lentamente. E aí eu senti de trazer. Ontem eu estava ouvindo, né, a recitação desse poema e fiquei pensando aqui como que ele tem tudo a ver com o que a gente traz hoje para cá, para esse chamado, né, de Jesus, para que a gente não morra lentamente, para que a gente olhe também para as nossas escolhas, para cada um desses movimentos, olhando para os nossos relacionamentos. Relacionamentos que começam conosco, que na verdade, antes de começar conosco, começam aqui dentro, né, do nosso sistema familiar, num relacionamento com a nossa mãe, que é a primeira ligação, quando a gente está ali ainda no útero materno, com o nosso pai, com os relacionamentos dos nossos pais, são eles que falam muito conosco, né? Com aquilo que nós vamos levar para a vida, para os nossos relacionamentos. É, hum, tá certo. Cura é jornada, né? Eu sempre digo aqui, Nádia, cura é jornada. É um passinho atrás do outro, que a gente faz todos os dias, né? A gente traz para a consciência o que é preciso fazer, a gente observa, né, se a gente vem repetindo um padrão, e a gente faz um pouquinho a cada dia, né? A gente se fortalece espiritualmente sempre, e fortalecer espiritualmente não necessariamente a gente precisa estar ligado a essa ou aquela religião. É um movimento que nasce aqui dentro, da nossa conexão com o Criador do universo, da nossa conexão com o nosso anjo da guarda, mas não só, né? Não é só pedir para eles fazer na nossa vida, é a gente fazer a parte que nos cabe, né? Porque no Evangelho de Jesus está escrito: ajuda-te e o céu te ajudará. E muitas vezes a gente quer que a ajuda chegue, mas a gente não está disposto a fazer a nossa parte. Quando eu falo isso, eu falo por mim também, né? Porque tantas vezes a gente acha que é mais fácil a gente ficar aqui aguardando que o céu mande como a gente gostaria, e ele manda com os desafios, ele manda com tudo que acontece, até aquilo que a gente não consegue. Ele está falando algo para nós, que talvez não seja daquela forma, que talvez não seja daquele jeito, que talvez não seja naquela hora, né?
Então, é por isso que hoje a gente vai olhar com mais amor para tudo isso. Então, nesse momento, eu quero convidar cada um de nós para que a gente faça algumas inspirações lentas, profundas e suaves. E na medida que a gente inspira e expira, a gente visualiza à nossa frente uma luz, que pode ser a luz do sol, pode ser a luz de uma vela, e a gente visualiza essa luz do amor de Deus chegando até nós através dessa luz. E ela entra pelo nosso chakra coronário, no topo da cabeça. Ela vai descendo para o nosso sexto chakra, iluminando os nossos pensamentos. Ela desce aqui para o nosso quinto chakra, o chakra laríngeo, abençoando a nossa fala sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre a vida. Ela desce para o nosso coração, limpando aqui os pensamentos, os sentimentos, as emoções que não fazem mais sentido permanecer nos nossos corações, sobretudo no nosso coração espiritual, que nos norteia para a vida. Desce para o nosso terceiro chakra, esse chakra onde tantas vezes armazenamos emoções que nos adoecem. Ele desce para o nosso segundo chakra, nosso chakra do poder, do alto poder, do confiar em nós mesmos. E ele desce agora para o nosso primeiro chakra na base da coluna, vai trazendo a força da vida, a vitalidade para nós, para o nosso dia. Ele se dissolve em duas luzes, desce pela sola dos nossos pés, nos conectando com a terra, com o céu e a terra. E conectados com o céu e a terra, com o nosso Pai e a nossa Mãe divinas em nós. Nós vamos agora também fazer o Pai Nosso nos nossos chakras, para que a gente possa ir se harmonizando e chegando com mais clareza e discernimento. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome, no primeiro chakra básico. Venha a nós o vosso reino, segundo chakra. Seja feito a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, no terceiro chakra, no chakra solar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação de falar contra nós, contra o nosso próximo, de não sermos bênçãos na nossa vida, nas nossas palavras. Mas livrai-nos de todo o mal, da ilusão, daquilo que não conseguimos ver, daquilo que nos paralisa numa hipnose. Que assim seja, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deixa eu colocar aqui, escritinho, a descrição da nossa live, facilitar quem está chegando, né? E vai entender. Aqui, o chamado de Jesus, viver plenamente, né, na vida que recebemos. E aqui eu boto lealdades,
sistêmicas e relacionamentos, tá? Então, aqui eu vou começar pelas passagens de Jesus que eu separei para a gente ir conectando como que Jesus trouxe tudo isso nos evangelhos para nós, mas onde muitas vezes a gente não presta atenção, né? A gente se apega só com uma parte do que foi dito, do que foi ensinado, sobretudo quando a gente aprendeu sobre os evangelhos, eu acredito que a maioria de nós dentro de alguma religião. E aí cada religião vai trazer a sua conotação. É até aqui, é até aqui. E muitas vezes a gente não para, mesmo que não ressoe no nosso coração, a gente não para perceber se faz sentido dessa forma, né? Para todos nós. A gente só segue aquilo que estão dizendo, mesmo que não ressoe no coração. E o importante é a gente sentir a partir do coração. Se aquilo que eu estou ouvindo faz sentido para mim. Se apesar de eu ter ouvido a vida inteira assim, mas passar a ouvir de outra forma, porque Jesus dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Mas qual é a verdade? Eu acredito muito que é aquela verdade que ressoa no meu coração, que faz sentido para minha alma, que me deixa leve, que me deixa sentir melhor, ser melhor, né? Certa vez perguntaram a Sai Baba qual é a melhor religião, Sai Baba? E ele disse: a melhor religião é aquela que te faz melhor. Então, onde eu estiver e eu me tornar um ser humano melhor, ali é o meu lugar. E muitas vezes não é dentro de religião nenhuma, né? É conectado comigo, com a minha espiritualidade, com os meus valores. Mas também pode ser dentro de uma religião, então, que assim seja. Em João 15:12, Jesus dizia: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ele não falava aqui sobre cobrança, né? Sobre só dou aquilo que eu recebo, mas ele falava: ame uns aos outros como eu vos amei. E aí eu trago essa reflexão para nós. Como nós estamos amando a nós mesmos primeiro e ao próximo em seguida. A gente ama com liberdade, liberdade de ser quem a gente é, liberdade de fazer o que a gente tem vontade de fazer. E quando eu digo tem vontade de fazer, não é ter vontade no sentido de passar por cima do outro e só a minha vontade impera, não é sobre isso. Sobretudo quando a gente vai falar em relacionamento, porque relacionamento envolve pessoas, né? E a gente vê que os relacionamentos mais conflituosos são aqueles onde as pessoas não respeitam as outras pessoas, onde só a vontade de um prevalece. Só um, se é um, não tem um relacionamento, né? E aí, muitas vezes, o outro também se anula, entende que para viver bem tem sempre que ceder para o outro, é uma necessidade, é uma carência, e que também tem relação com aquilo que você viveu lá dentro da tua casa, com como te ensinaram sobre relacionamento na infância. E aí em Mateus 7, 3, 5, Jesus fala que nós olhemos a trave no nosso olho, né? Porque muitas vezes a gente enxerga o argueiro no olho do outro, mas não enxerga a trave que está no nosso olho. Então, muitas vezes, aquilo que está me incomodando no outro tem a ver sobre mim, né? Nos filhos, sejam familiares, seja o relacionamento, é algo que está me mostrando o que eu preciso curar aqui.
É uma ferida que não foi curada sobre mim mesmo, porque quando eu me curo nessa ferida, as vibrações ao meu redor vão ser outras, né? Eu já passei por isso e já vi várias pessoas dizendo assim, menina, é impressionante. Depois que eu fiz tal coisa, todo mundo mudou. Agora é diferente. Agora é diferente. Mas nunca é diferente, nunca muda, só quando é o outro, é um movimento do outro. Mas muda a partir da minha mudança. Por isso que se diz que a mudança que eu quero para o mundo, eu desejo fazer em mim primeiro. Porque a partir desse meu mundo interno, eu consigo mudar o mundo interno. Em Marcos 10:6, Jesus diz: os dois se tornarão uma só carne. E quando a gente traz, né, que cada pessoa continua sendo quem é. Um não vai se tornar metade do outro. Quando a gente pensa em relacionamento conjugal, essa coisa de que encontrei a minha cara metade, não é bem assim. Eu posso encontrar alguém com que eu tenha muita afinidade, que tenha muita afinidade comigo, mas não pode ser a minha metade. Porque duas pessoas pela metade vão formar uma pessoa diferente. Eu preciso estar inteira em mim, o outro está inteiro nele, para que juntos, inteiros, nós consigamos seguir nesse caminho de amor, não pela metade. Não morrendo pela metade, não morre lentamente, como diz aqui o poema, porque é assim que acontece nesse amor saudável, quando a gente cresce junto, quando a gente se conecta, né? E aí Jesus traz novamente para nós a importância dessa coragem de viver. E viver não quer dizer que nós não vamos ter desafios. Não. A gente sabe, ele disse, né? No mundo tereis muitas aflições, mas eu venci o mundo. E vocês também conseguirão vencer o mundo. Mas vencer o mundo é, sobretudo, primeiramente, o nosso mundo interno, nessa luta que a gente vive contra a gente mesmo todos os dias, muitas vezes repetindo esses padrões aqui de relacionamento, onde a gente não consegue sair. É um ciclo vicioso. O que meus pais vivenciaram, eu estou vivenciando, a forma que eu ouvia, né, a minha mãe falando com meu pai, a forma que eu falo com meu marido, é a forma que eu falo com os meus filhos, e a recíproca é verdadeira. O que muitas vezes os nossos cônjuges viveram nas suas famílias e disseram: quando eu tiver a minha família, eu nunca vou fazer isso. Eles fazem exatamente, nós fazemos exatamente a mesma coisa ou pior. Por quê? Porque a gente foi para esse lugar de julgamento. E o julgamento, ele exclui, ele não integra, ele não está em ressonância com as leis que Deus trouxe para nós, para que a gente viva plenamente na vida que recebemos. Então, eu vou aqui, né? E quando Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, não é sobre faltar desafios, eles vão ter, mas nós vamos conseguir superar e passar para um próximo nível. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso juntos. E aí é quando a gente procura um apoio de um atendimento fraterno, ou o apoio psicológico, ou um apoio terapêutico, um apoio espiritual. E não é ou um ou outro. Tudo se complementa, porque nós somos seres integrais. Nós temos o espiritual, o mental, o emocional e o físico. E eles estão interligados. Se um não está bem, os outros também não estão. Então, a gente precisa olhar para tudo isso. E aí eu vou trazer aqui o poema para a gente ir fazendo algumas reflexões nele, tá? Morre devagar, de Marta de Medeiros. Morre lentamente quem não troca de ideias, não troca de discurso, evita
as próprias mortes. Não, evita as próprias. Peraí, calma. Morre lentamente quem não troca de ideias, não troca de discurso. Evita as próprias mortes. Lentamente quem não troca de ideias, não troca de discurso, evita as próprias contradições. Quantas vezes a gente já ouviu, eu já ouvi, talvez vocês já ouviram, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu sou assim mesmo. Quem quiser conviver comigo, que fique sabendo que eu sou assim. E aí o poema está trazendo aqui, morre lentamente quem não troca de ideias, quem não troca de discurso, evita as próprias contradições. Nós não viemos aqui nessa terra para sair daqui as mesmas pessoas. Certa feita, eu conversava com meu pai e ele dizia muito algo parecido com isso. Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E eu disse, e o pai, Gabriela? Porque deixa eu te dizer, pai, se tu nasceu assim, tu cresceu assim, tu vai morrer assim, tá errado. A gente não vem aqui nessa vida para nascer assim, para crescer assim e para morrer assim. A gente vem para evoluir. E mesmo aquilo que eu trouxe, por mais que seja bom, como tem na parábola dos talentos, seja um talento que eu trouxe, é algo que pode melhorar ainda mais. Mas ninguém veio aqui porque era um ser perfeito, alguns vieram, né? Raríssimas exceções para apoiar o restante do povo nessa evolução, nesse planeta de provas e expiações, de transição planetária. Mas foram poucos. Então, quem de nós veio aqui e trouxe já questões de vidas passadas, memórias pessoais e transgeracionais, que são as memórias que vão passando de geração em geração para nós, que se fortalecem com como a gente viveu lá na nossa infância, como a gente viu os nossos pais fazendo suas escolhas. É assim que a gente vai observando o que não faz sentido a gente permanecer assim. Ah, mas foi assim que meu pai viveu com a minha mãe. Eles moravam junto na mesma casa, já não se amavam mais como a gente imagina o amor, mas eles se suportaram até morrer. E eu vou fazer esse caminho. Será que é para ser assim? Ah, não, mas eles, quando não se suportaram mais, eles se separaram, foi cada um para o seu lugar e viveram infelizes até que a morte os separe. Então eu também vou fazer assim. Será que é para ser assim? Provavelmente não, porque cada um fez o que deu conta de fazer com a consciência que tinha. E apesar disso ser muito forte em mim, e é em todos nós, porque nós somos as células dos nossos pais biologicamente. E esse coletivo onde a gente ficou inserido, onde a gente viveu, onde a gente aprendeu, ele também está internalizado dentro de nós. Mas quando eu trago para a consciência, e constelar não é só ir para uma constelação, e é óbvio que é diferente. Mas muitas vezes eu constelo quando eu trago para a consciência. Poxa, eu estou repetindo esse padrão, não era para ser assim. Então, eu paro de morrer lentamente, porque eu vou morrendo na medida que eu não troco, né, de ideia, eu não faço os meus próprios movimentos, eu sigo a mesma história repetindo, que vai passando e não se resolveu aqui, ainda não aqui. E eu vou morrendo até que chega o momento da morte realmente do corpo físico, e eu fiz talvez muito pouco por mim. E aí chego no mundo espiritual para entender que eu podia ter feito melhor nessa encarnação, mas não fiz. Nem por mim, nem pelo sistema familiar onde eu vim estar inserido. Coloquem as considerações de vocês aqui, tá? Morre lentamente quem vira escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto,
As mesmas compras no supermercado. Quem não troca de marca, não arrisca vestir uma cor nova. Não dá papo para quem não conhece. E aí eu volto para cá, né? Repetir padrões. Muitas vezes até a nossa alimentação é a mesma que eu comia lá na casa da minha mãe, ou eu não como isso porque lá a gente não comia, porque dizia que isso era isso, e, e eu vou seguindo a vida sem trazer aqui para a mente, mudar de caminho. Tem pessoas, e eu já fiz isso, que sai para o trabalho, de repente chegou, não sabe nem como é que chegou. Foi no automático, porque já sabe. E muitas vezes dirigindo. Olha aí o perigo. Quando, se vocês experimentarem, é mágico. A gente vai num caminho, só troca a calçada. A calçada, não estou falando ainda da rua, do bairro, mas eu gosto de trocar. Você vê coisas diferentes, pessoas diferentes, tem insights diferentes. Começa a mandar uma informação para o cérebro de que, olha, as coisas podem ser diferentes. E elas podem ser boas. Hum. E ali talvez você conheça o amor da sua vida, quem sabe. Mas é preciso fazer um movimento diferente. E cada um desses movimentos que vem trazendo aqui, né, sutilmente, conversar com uma pessoa diferente. Às vezes é uma pessoa que você conversa que ali ó, surge uma amizade, surge uma parceria que você nunca pensou, até no Uber, né? A gente conversa e eu tenho conversado no Uber. E quantas pessoas a gente conhece tão maravilhosas, com uma história tão rica ali, e a gente também passa um pouco para essas pessoas, e a gente vai fazendo esse movimento de não precisar seguir cegamente as lealdades, os relacionamentos. Morre lentamente quem faz da televisão, e aí eu vou trazer para o celular, porque nesse tempo ela não tinha celular, né? Não tinha aqui as redes sociais, mas aqui ela diz: morre lentamente quem faz da televisão o seu guru e o seu parceiro diário. Quantos de nós hoje está evitando conflitos, e conflitos são necessários, desde que bem vivenciados, para reajustar questões com os filhos, com os pais, com os parceiros de trabalho. Mas a gente diz: não, eu vou aqui. Eu tenho o WhatsApp, eu tenho o Instagram, eu tenho o YouTube, eu tenho as minhas comunidades, e eu vou me escondendo aqui. E não estou dizendo que em alguns momentos a gente não precisa se recolher. Precisa. E esse período de lua minguante aqui até o próximo domingo é um momento muito auspicioso para a gente se recolher, observando as sementes que deram frutos, as que não deram e voltam para a terra para sustentar a terra, se recolhendo mais com alimentação mais saudável, com dormir mais cedo, com mais conexão espiritual, de oração, de ouvir o que chega para nós através dos sonhos. Ai, eu não sonho, Arida, mas acorda, sente como se sente. Tá leve, tá pesado. Chega um insight para algo que você foi dormir pedindo orientação. Provavelmente, se tiver tempo para parar, vai perceber. E eu que já faço isso espontaneamente e tenho feito com mais intensidade ao longo desses dias, quantas coisas já chegaram para mim. Quantas coisas. E vão chegar ainda mais que eu vou me permitir receber. Então, já deixo aqui. Aproveitem esse momento, né? Alguém me perguntou aqui, me diz o que que eu posso fazer? Olha quantas coisas que já chegaram para mim, que estão passando por mim, que eu não trouxe, que eu não pensei, mas que estão passando por mim para serem ditas aqui, para quem tem questões a resolver, para mim e para vocês. Muitos.
Não podem comprar um livro ou uma entrada de cinema, mas muito podem e ainda assim alienam-se diante de tudo de imagens que traz informação e entretenimento, mas não deveria, mesmo com apenas 14 polegadas, ocupar tanto tempo e tanto espaço assim na vida. Imagina com o nosso telefone. E tem muitas coisas maravilhosas. Agora nós estamos aqui nos alimentando de algo que é maior. Não porque é Eridan que está falando, porque Eridan é só um instrumento. E quando a espiritualidade não tem um instrumento muito bom e refinado, ela se vale do que tem. E aí ela traz. Então, muita coisa aqui, para aquele que desejar, eu sei que pode ser contribuição, não porque a Eridan trouxe, mas porque ela ainda, como esse instrumento, eu vou dizer, com muita coisa para melhorar, ela pode ser usada para trazer. Então, não quer dizer que a gente não vai se voltar para a TV. A minha TV está ligada, mas ela está aqui, ó, cantando um mantra. Quando eu amanheço e faço as minhas orações, eu já tenho alguns canais no YouTube que eu trago de mantras, que eu trago de orações da manhã, que podem ser suporte para mim, para minha família, para minha casa, porque tudo fica impregnado nas nossas paredes, assim como nas nossas células. Nada é aleatório. Eu digo, é muito cuidado com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente ouve. Nada está sendo vazio, está impregnando todo o espaço onde nós estamos, nosso espaço interno, o nosso espaço externo. E pode ser bênção ou não. Essas músicas com essas letras depreciativas de mulheres, que são deprimentes. A pessoa escuta aquilo e fica muito pior. A gente está aí cheio de jovens com ansiedade no país que é o número um mundial de ansiedade, que é o nosso, mas com muito mais. Por quê? Porque eles estão só aqui nas redes sociais, no telefone, eles não têm essa interação mais com a família, e o pior, ouvindo cada coisa, assistindo cada coisa. Então, não tem como ter uma saúde mental, não tem como ter uma saúde espiritual, não tem como ter uma saúde emocional. E eu deixo aqui o meu apelo, né? Para mim, enquanto mãe, tenho vigiado muito mais o que a minha filha vê, o que ela escuta, quanto tempo ela fica, mas eu faço aqui esse apelo aos pais, aos avós, aos tios, olhem mais o tempo que os seus filhos estão nas redes sociais, o que eles estão vendo, porque isso está interferindo diretamente na saúde mental, na saúde emocional e espiritual deles. Mas ainda é tempo, porque os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, eles estão morrendo lentamente na nossa frente todos os dias e nós não estamos vendo. Ou nós estamos vendo, mas nós estamos também fazendo o nosso movimento de morte lenta, que não somos capazes de nos salvar, para salvar aqueles que estão precisando de nós. Porque nós, desse lugar de pai, de mãe, de adulto, de grandes no sistema, é a nós que cabe salvar eles. Não a eles que cabem salvar a gente. Também não vamos deixar os nossos filhos nesses lugares, daqueles que são tão maduros, que são nossos pais. Não, eles não são, eles são nossos filhos. Isso também está adoecendo eles, tirando eles do lugar deles. Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o preto no branco e os pingos nos is, um turbilhão de emoções indomáveis, justamente as que resgatam brilhos nos olhos, sorrisos e soluços, corações aos tropeços, sentimentos. Essa paixão não é uma paixão só súbita e louca pela primeira pessoa que vai ali, que a gente vive nesse tempo também do ficar, mas é uma paixão de se apaixonar primeiramente por você e buscar aquilo que
te ajuda a fortalecer, a renascer na vida, a ter brilho nos olhos, sorrisos, soluços, e às vezes isso é se apaixonar por uma nova profissão, é se apaixonar por dançar, é se apaixonar por se conectar com a natureza, ou voltar a se apaixonar, porque quantos de nós amava dançar e deixou perder? Amava tomar sol e ter uma conexão com a natureza e sorrir só olhando aquele mar. E eu lembro de mim quando eu estou lá na frente do mar, eu fico sorrindo, eu fico chorando, eu falo. Ontem eu terminei a minha, a minha ginástica e às vezes eu estou em meditação, uma meditação diferente, ativa, fazendo meus exercícios e meditando. E eu acredito que eu devo ter feito algum movimento por lá, porque o professor chegou para mim e fez Namastê. E ele nunca tinha feito isso, né? Então, acredito que eu devo ter feito algum movimento, mas isso é se apaixonar pela vida, se apaixonar por estar aqui agora, porque quando tantas pessoas ainda estão todos os dias, desistindo das suas vidas, os jovens desistindo das suas vidas, porque perderam a paixão pela vida, por si mesmo, por estar aqui, morrendo lentamente, desconectados, sobretudo, da essência divina que somos, que cada um de nós é. E muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, isso são coisas que nós já trouxemos de vidas passadas para resolver e que se fortaleceram dentro do lar onde nós nascemos. Por quê? Porque isso é tudo estruturado no mundo espiritual, onde que a gente vai nascer a partir daquilo que eu escolhi ou que eu vou ter que passar nessa vida. Então, não é aqui sobre eu estar vivendo novamente a história dos meus pais. Porque antes de eu ser filho desses pais, parte desse sistema familiar, ou desses sistemas, que é um materno e um paterno, eu sou um ser espiritual que tem conexão com o Criador do universo, que é para Ele, e com Ele, e por Ele, que eu vim aqui. Vim aqui para ser melhor. Vim aqui para aprender e ensinar, para evoluir. E aí eu vou precisar de uma família que me acolha. E se eu vim para superar algumas provas de mim mesma, eu vou estar inserida numa família que também tem essas questões a resolver. Mas se por amor, e é sempre por amor, mesmo que a gente não tenha consciência, mesmo que seja aquele amor que excluiu, eu vou repetir a história dos meus pais na minha vida e sigo aquilo, e sigo, sigo, sigo. Eu não estou fazendo o que eu vim aqui fazer por mim, por eles. Mas quando eu reconheço que foi assim, porque foi o que eles deram conta de fazer naquele momento, fica mais leve. Porque eu posso permitir que tenha sido assim, sem julgamentos, e fazer os meus movimentos para fazer diferente agora. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz no trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto, atrás de um sonho. Quem não se permite, uma vez na vida, fugir dos conselhos aparentemente sensatos. Tantas pessoas estão infelizes no relacionamento, estão infelizes na profissão, estão infelizes em várias coisas da vida, mas por lealdade sistêmica, porque o meu pai morreu assim, trabalhando para fulano, a minha mãe, né, nunca foi se realizar profissionalmente. Os relacionamentos sempre foram assim na minha família, as mulheres todas ficam separadas ou ficam viúvas, os homens morrem cedo. A gente está morrendo lentamente.
A cada dia, quando a gente não ousa sonhar e arrisca fazer os movimentos que o coração pede. Arriscar não é sair aqui a louca, não, que agora eu vou pedir minhas contas, mas eu tenho contas a pagar. Não, ouve o que o coração está sinalizando. Se organiza aqui para tu vir para cá. Vem cá, vamos conversar. Isso aqui não está legal no nosso relacionamento. Aí o fulano talvez não vai gostar, a fulana não vai gostar, porque você nunca falou, mas você escolhe a vida, porque muitas pessoas estão saindo da vida, muitas vezes através das doenças, porque viveram tempo demais morrendo lentamente. Isso vai gerar uma doença mental, uma doença emocional e uma doença física. Mas a gente não veio aqui para fazer assim. Sair através das doenças e a próxima geração também sai através das doenças, ou desiste cedo e sai. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não acha graça em si mesmo. E muitas vezes esse foi o padrão, né? De seriedade aqui nesse sistema familiar, ninguém sorri por besteira. Todo mundo tem que ser sério. Viajar para onde? Tem que ficar é aqui. Não, não sai, não sai, não tem para que viajar, para que ouvir música, para que ser feliz. Será que nós estamos a serviço de quem? Quando eu ajo assim, para e pensa, eu estou agindo assim, isso é meu, isso aqui me pertence, quem eu estou sendo aqui e agora? Muito provavelmente vai aparecer a tua mãe, vai aparecer o teu pai, aquela irmã, aquele irmão, aquela avó, aquele tio. E eu digo, agora eu sei, vó, avô, mãe, pai, eu estou sendo você, estou repetindo a tua história. Ai, gratidão. Eu sei que foi o que você deu conta, que bom. Mas esse era você. E eu escolho fazer diferente agora. E vai ser bom, porque através de mim vocês vão conseguir vivenciar algo diferente. Aí vai dar um frio na barriga, vai dar uma vontade de não ir, às vezes vai dar tudo errado, às vezes você estava ali, já estava com dinheiro para aquela viagem que ia dar certo, agora você vai, mesmo sabendo que a tua mãe dizia, deixa de besteira, gastar dinheiro com viagem, ou teu pai, não, menino, pelo amor de Deus. Aí você vai, e se você não tiver forte nessa decisão, você bate o carro. Às vezes você está parado e alguém bate no seu carro. Do nada quebra uma coisa dentro de casa. Aí tu diz, eita, a viagem foi pro Brejó, agora eu vou ter que pagar isso daí. A alma acha um jeito de se manter fiel àquela história para que você não faça um movimento. E é desafiador, porque muitas vezes isso acontece seguidas vezes. E aí é preciso fazer um movimento mais interno para sair desse padrão. Nem sempre é tão simples, mas sempre tem um caminho. Morre lentamente quem destrói seu amor próprio. Pode ser depressão, que é a doença séria e requer ajuda profissional. Então, fenece a cada dia quem não se deixa ajudar. E a gente vê as depressões, mas a ansiedade está aí, grande, né? E as pessoas muitas vezes mantêm aquilo ali e não vai atrás de ser ajudado. Morre lentamente quem não trabalha, quem não estuda, e na maioria das vezes isso não é opção, e sim destino. Então, um governo omisso pode matar lentamente uma boa parcela da população. A gente pode achar isso, não é mesmo? Mas nada é sobre o outro, tudo é sobre nós mesmos. Por quê? Muitas vezes eu não faço a opção de ir naquele trabalho, de ir naquele estudo, porque aqui eles não tiveram a permissão.
de trabalhar, e aí eu vou e não consigo. Esses dias eu estava na beira-mar e sentei e conversei com uma senhora, rápido. E eu fui lavar os pés, que lá tem uns chuveirinhos que a gente aperta, lava, e a água ficou caindo um tempão, ela demorou, é automático. E eu digo, meu Deus, tomara que eu não acabe a água do planeta por causa disso, porque eu queria que fechasse logo, né? A senhora olha para mim e diz assim: não, não vai acabar a água do planeta, não. O planeta tem muita água. Aí eu disse: tem muita água, mas pode acabar, e cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, quem tem que cuidar disso é o governo. Cabe ao governo fazer, e aí começou, né? Eu digo, é verdade, o governo tem a parte dele, mas eu tenho a minha. E ela rebatendo, né? E eu dizia, não, eu tenho a minha responsabilidade. Quando eu fico nesse lugar de achar que tudo é o governo, que o governo tem que fazer, e óbvio, o governo tem que fazer. Quando ele é omisso e ele não faz, o povo padece. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Porque quem está lá no governo hoje não nasceu e chegou lá. Essas mesmas pessoas que hoje estão no governo, em todo o governo, e não vou falar desse ou daquele, um dia elas foram crianças. Um dia elas estiveram dentro de casa. E elas são fruto daquele lar. E aí ela disse: pai e mãe nenhum ensina seu filho a roubar. No geral, não ensina, mas tem várias formas de ensinar. São coisas que a gente faz e nem se dá conta, é um troco que a gente recebe a mais e a gente diz: olha, me deu um troco a mais. Problema, eu não roubei, me deram. Mas eu estou ensinando o meu filho pequeno a desonestidade. Do contrário, quando eu volto lá e eu digo: o troco está errado, você me deu a mais, eu ensino a honestidade. Porque todos nós trazemos aqui pontos de aperfeiçoamento, mas eles precisam ser fortalecidos por aqueles que são responsáveis por mim quando eu chego na vida. Com o seu exemplo, eles vão fortalecer em mim quem eu serei. E pode ser que lá naquele lar teve toda aquela estrutura de espiritual, de integridade moral, mas esse ser que é munido do seu livre-arbítrio, ele vai fazer diferente. Tá tudo bem, é sobre ele. Mas esses pais, esses cuidadores, têm a consciência tranquila de que fizeram o melhor, de que fizeram o que era correto. Então, que a gente escolha viver de uma forma onde a gente não morra lentamente, onde a gente se permita viver mais e melhor por nós, por aqueles que vieram antes de nós, por aqueles que virão depois, vivendo com plenitude o que Deus tem para nós na nossa vida, sem nos acharmos que para pertencer a essa família, a esse clã, a única coisa que nós podemos fazer é repetir esses padrões de consciência, de vida, de relacionamento. O melhor que nós podemos fazer por nós, por nossos pais, por nossos ancestrais, por nossos filhos, é sermos gratos ao que eles deram conta de fazer, agradecer o relacionamento que eles tiveram, a vida que eles tiveram, os encontros, as despedidas, mas saber que algumas coisas nós precisaremos deixar no passado, para que nós possamos seguir leves e livres, fazendo as nossas próprias escolhas, seguindo o nosso próprio destino, com gratidão, com respeito, com amor, com paz, a paz que favorece, que une, que ensina.
E é assim que nós encerramos hoje esses minutos de orações, com gratidão no nosso coração, pela vida que chegou até nós através dos nossos pais, por como eles deram conta de ser, de viver, mas também sentindo que chega até nós a força da vida e as bênçãos que vieram deles, para que nós possamos fazer diferente, para que nós possamos viver plenamente na vida que recebemos, escolhendo e fazendo novos relacionamentos por todos e com todos, com as bênçãos do Criador. Que sejam colocadas também em nossas águas internas e externas, os bálsamos, os fluidos e as bênçãos que cada um de nós necessita para o dia de hoje, para esse resto de semana, para nos conectarmos cada vez mais com a espiritualidade amiga que nos guia, que nos orienta, nos ampara. E assim é. E eu quero convidar todos vocês que estejam conosco, se fizer sentido, às 10h08, no meu canal do Instagram, eridamorão.terapeuta, onde lá nós vamos fazer um exercício sistêmico ou constelar um tema de alguém que a gente sempre conecta com os temas aqui dos minutos de orações. É sempre às quintas-feiras os nossos encontros, né? Às 8 horas aqui na página do Jesus de Nazaré, às 10h08 na minha página eridamorão.terapeuta, para a gente fazer também esses movimentos. Hoje eu vou colocar os dois vídeos no YouTube, porque amanhã eu não vou estar com essa disponibilidade, mas geralmente eu coloco um na quinta-feira, dos minutos de orações, e o outro na sexta. Então, gratidão pela presença, pela escuta. Deixem depois, né? Vou botar o linkzinho também do YouTube. Agradeço se puderem seguir, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, comentar, que eu vou ler, vou responder, e a gente fazer esse canal crescer. Que aí mais pessoas podem também acessar no seu tempo, né? Gratidão, gratidão.